Meus irmãos amados, é sempre uma alegria renovada poder estar aqui, à frente desse púlpito, para trazer uma palavra da palavra de Deus aos irmãos queridos. Nós estamos aqui cumprindo ordens do nosso pastor, pregando a mensagem do Senhor de acordo com a sua orientação, e ele resolveu, por bem, nos dizer que temos que pregar sobre esses 4 pilares. E um deles, esse último, a mim, me pertence fazê-lo. Eu estou aqui pela graça. Não confio em mim, não confio em saber qualquer coisa, em conhecimento. Eu só confio no Senhor. Por isso que eu gosto de uma canção antiga, aquela que alguns de vocês conhecem. Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor. Maldito o homem que confia no homem. A nossa esperança está em Deus. E a palavra de Deus nos ensina isso repetidamente, sobejamente. Então, nosso tema é a obra redentora de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, querido e querida, em Romanos 3, 21 a 24. Romanos 3, 21 a 24. É um texto que fala da redenção de nossos pecados para vivermos com o Senhor agora e por toda a eternidade. Romanos 3, 21 a 24, que diz o seguinte: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos ler juntos esses versos 23 e 24, por favor, queridos, juntos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Ó Deus amado, mais uma vez nós nos colocamos aos teus pés, reconhecidos de que nada somos, nada temos, nada podemos fazer, ó Deus, que justifique a nossa redenção, nosso resgate, nossa salvação. Por isso nós pedimos que tu nos orientes e que tu nos faças idôneos para pregar e ouvir a tua palavra e nos apropriarmos dela pela obra do teu Santo Espírito, para que andemos na luz, andemos em novidade de vida e proclamemos esta verdade àqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Faz isto por nós. Tem misericórdia de nós e abre os nossos olhos, os olhos da fé, os olhos da alma, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Amém. Queridos, a palavra redenção e o verbo redimir são encontrados na Bíblia constantemente. Se nós abrirmos a palavra de Deus desde o início, nós já vamos nos deparar com esse tema redenção. Por quê? Porque houve pecado, porque houve queda, porque nós somos pecadores e por isso nós necessitamos de redenção. Então a palavra redenção e o verbo redimir são encontrados tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento repetidamente.
Conforme a legislação do Pentateuco, isto é, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, se um homem perdesse a sua herança por causa de suas dívidas insolvíveis, isto é, impossíveis de serem pagas, ou se vendesse a si mesmo para trabalhar como escravo, porque não pôde pagar a sua dívida. Isso era muito comum naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento. Tornando-se escravo, ele precisava de alguém para redimi-lo, para resgatá-lo. Então, para redimir e resgatar os seus bens que estavam empenhados, penhorados, praticamente perdidos, um parente próximo viria, então, e se ofereceria para pagar o resgate. Então, aquele homem que estava escravo, endividado, se tornava livre. Levítico 25, 25 a 27 e outros textos lá do Pentateuco. Mas há uma linda história de amor na Bíblia que você conhece entre Ruth e Boaz. Quando a sogra Noemi e a nora Ruth voltaram lá de Moabe, onde eles sofreram muito, passaram lá 10 anos. Noemi perdeu seu esposo. Os seus filhos, Malom e Quilion, se casaram com 2 moabitas e morreram tanto o marido de Noemi como os maridos de Orfã e Ruth. Então, Noemi resolveu voltar para Belém. Soube que em Belém havia pão com fartura. Soube que em Belém a sorte havia mudado para seu povo. E nós conhecemos a história que terminou Orfã ficando em Moabe, mas Ruth acompanhou a Noemi para Belém. Mas ali ela trabalhou, colhendo espigas que caíam do carro, da carroça, sofreu muito, mas ela começou a gostar de Boaz, o seu patrão. E o seu patrão começou também a olhar para ela com outros olhos. E aí aconteceu que a propriedade de Elimeleque precisava de ser resgatada, porque ele tinha morrido. E quem resgataria? Seria o parente mais próximo. Houve uma disputa leve entre um parente próximo e Boaz. Ao final, Boaz resgatou. E ele, resgatando aquela terra de Noemi, e resgatando a herança de Noemi, e praticamente também de Ruth, ele se casou com Ruth. E foi uma história linda, porque, queridos, se pensarmos bem, que privilégio extraordinário. Jesus Cristo veio da linhagem de Boaz e Ruth. Boaz, um judeu, Ruth, uma moabita que havia se convertido. Que privilégio extraordinário. O livro de Ruth termina assim: Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e Jesus veio da linhagem de Davi. Que coisa maravilhosa. Você já pensou nisso? Nós também somos da linhagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pelo sangue, mas pela fé, pela sua graça maravilhosa, que nos redimiu e nos tornou propriedade dele. E foi isso que nos tornou filhos do Pai Celestial. Então nós não somos mais pagãos neste mundo, nem filhos deserdados, nem filhos abandonados. Nós somos filhos do Pai Celeste, por causa de Cristo Jesus. A libertação do povo de Deus
da escravidão do Egito é referida na Bíblia como uma redenção. E séculos mais tarde, quando o povo novamente ficou exilado e cativo lá na Babilônia por 70 anos, é o Senhor Deus quem vai e quem intervém para libertar o povo daquele cativeiro da Babilônia. Por isso as palavras redenção e resgate são usadas aqui de maneira muito apropriada. Jó também foi redimido por Deus daquela condição miserável, aquela condição precária, infeliz, em que o pobre Jó se encontrava, depois de tão abençoado por Deus, tanto material como familiarmente, espiritualmente. Agora esse homem está no pó e na cinza, precisando da misericórdia de Deus. Depois daquela luta tremenda entre os seus amigos, entre aspas, e ele, aquela discussão, um dia Jó resolveu dar um brado, ainda antes de chegar ao final da sua redenção completa. Mas pela fé ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Amém, queridos? O homem numa situação daquela, ter a disposição espiritual, a coragem de emitir um brado retumbante nesses termos, era preciso ser obra do Senhor e não dele, Jó. Porque ainda está no capítulo 19, 25 e 26. E tudo aconteceu na vida de Jó de mudança radical, do capítulo 40 até o 42. Jó foi completamente restaurado em todas as áreas de sua vida. E tudo isso começou lá atrás, lá no Éden. Nós herdamos aquele pecado original, Jó herdou o pecado original, e nós não apenas herdamos por culpa só daqueles que estavam lá, nós estávamos lá também representados em Adão e Eva. E, queridos, o pecado de Adão e Eva não foi só de desobediência. O pecado de Adão e Eva se caracterizou por orgulho, por ambição. Eles, insinuados por Satanás, quiseram ser iguais a Deus, em poder, em conhecimento, em sabedoria. E por isso eles tiveram uma punição terrível. A serpente, que também se insinuou para aquele casal, levando-o a pecar, teve também o seu castigo. E nós conhecemos de Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho. Começou ali. A redenção começou ali, quando Deus falou diretamente com a serpente, falou com Adão, falou com Eva sobre as consequências do pecado que gerou a morte espiritual. No Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, ele, o evangelista, declara: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É interessante que a profetisa Ana dava graças a Deus lá no templo e proclamava constantemente, alegremente, quem sabe em silêncio e até em brados, a redenção de Israel a todos aqueles que esperavam essa redenção, como está em Lucas 3, verso 38. Lucas 2, verso 38. Indo mais adiante um pouco, os discípulos de Emaús diante do Cristo ressurreto, sem reconhecer a Jesus,
sem crerem na ressurreição. Mas, cabisbaixos, eles ainda com uma tristeza profunda no coração, parece que até com uma amargura, por eles não terem visto, sentido e crido na ressurreição de Jesus, mas eles tinham tido a promessa. E não crer na promessa, queridos, é um perigo enorme, porque a gente sofre uma desilusão tremenda. Eles disseram para Jesus ao lado deles, sem crerem, sem enxergarem nada, completamente obscurecidos, disseram: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, como estava prometido, desde que tais coisas aconteceram. Mas eles foram aos poucos, sentindo algo diferente. E quando começaram a perceber que ali estava a presença do Cristo vivo, não do Cristo morto, aqui da terra, mas do Cristo vivo lá do céu, enviado por Jesus Cristo para morrer e para ressuscitar, completando assim a nossa redenção, eles fizeram aquele rogo, aquela oração linda: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia já declina. Você já fez esta oração? Eu já fiz. Nas horas amargas, nas horas tristes, desalentadoras, a gente precisa de pedir essa companhia inefável, gloriosa, confortadora do Senhor Jesus, que pelo seu Santo Espírito vem ao nosso coração e faz uma obra completa. Lucas 24, 21 e 29. Irmãos, é necessário crer na morte de Jesus pelos nossos pecados para termos a redenção eterna, mas é necessário também crermos na ressurreição, porque é a ressurreição que completa a obra de Jesus Cristo, a fim de que a nossa esperança, nossa alegria sejam completas, e é aí que reside a nossa redenção. O apóstolo Paulo dá grande destaque em suas epístolas à missão redentora e de resgate do pecador, quando ele declara lá em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Que impressionante! Jesus se tornou maldito naquela cruz, para que nós fôssemos benditos, para que nós fôssemos abençoados. E aqui que está o milagre da redenção, Jesus se doando e sofrendo terrivelmente, para que nós pudéssemos ter a alegria da eterna salvação. Há um texto que eu gosto de repetir, que é de Gálatas 4, 4 e 5. O apóstolo Paulo diz a eles: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Para quê? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém, queridos? Essa doutrina da adoção toca profundamente a minha alma, queridos, porque eu me senti adotado várias vezes. Depois de ser adotado como filho de Deus por Jesus Cristo, eu fui adotado por Dona Rosa Magalhães, quando era um órfão para quem não havia esperança nenhuma. Dos 3 aos 12 anos, Dona Rosa Magalhães foi minha mãe, minha professora, minha preceptora, que me ensinou a ler, lendo a Bíblia Sagrada. Que privilégio inaudito é este!
Depois dos 13, eu fui adotado pelo casal Graves, que eles me sustentaram nos estudos, desde o Colégio 2 de Julho, em Salvador, até o Seminário Presbiteriano do Norte. Eu ia fazer medicina, e ele era pastor. E quando eu disse, olha, doutor Eliseu, não estou me sentindo chamado para ser médico, não. Deus falou comigo, ele me quer para ser pastor. Ele falou, Adail, você tem certeza disso? Ele falava bem grosso, uma autoridade terrível. Eu tremia nas bases. Você tem certeza disso? Eu falei, tenho, doutor Eliseu. Eu estava orando essa noite, senti que Deus me chamou. Ele disse, volta, vai orar de novo, depois você vem aqui para conversar comigo. E eu fui. O homem era forte. E, de novo, eu senti a confirmação do chamado do Senhor. Quando eu voltei para falar com ele, ele disse, Adail, eu vou te sustentar até o fim do seu curso, enquanto você precisar. E ele me sustentou desde os meus 13 até os 25 anos. Foi quando eu terminei de fazer o curso do Seminário Presbiteriano do Norte. Então, voltei para ser ordenado, fui ordenado em Salvador e comecei o meu ministério em 62. Ele adotou a Clara também, chamava a Clara de Clarinha. Era um carinho enorme pela Clara, até dava para ficar enciumado, mas como eu gosto muito da Clara, eu deixei passar. Mas eu fui adotado aqui também por esta igreja. Ah, queridos, eu tinha 2 patologias na cabeça, dores terríveis. E os médicos disseram que eu precisava de cirurgia. Mas cirurgia aqui em Brasília, naquele tempo, era meio perigoso. Hoje está tudo melhor. E um presbítero disse para mim, pastor, você não vai fazer cirurgia aqui em Brasília. Você vai fazer cirurgia no Rio de Janeiro com o Dr. Paulo Niemeyer. Falei, esse homem está doido. Eu nem conheço Paulo Niemeyer, uma sumidade, um homem de renome internacional. Como que eu tenho condições de ir lá? E a igreja mandou a Clara e eu irmos lá, e nós fomos. E ele começou a dizer assim, depois que olhou todos aqueles exames, senhor Adail, você foi premiado duplamente, não é uma cirurgia, não, são 2. E nós ficamos hospedados na casa de um pastor que eu nem tinha muita intimidade com ele. Foi através desse presbítero aqui da igreja que telefonou para ele. A igreja ficou aqui orando, a igreja pagou todas as despesas, mas o nosso maior medo era o preço da cirurgia. Gente, como fazer uma cirurgia se a gente não tinha condições para isso? Aí, enquanto o doutor Paulo Niemeyer estava lá examinando os exames, a Clara chega aqui no meu ouvido e fala num cochicho audível, Adail, pergunta se ele faz essa cirurgia pelo INAMPS. Nós somos do tempo do INAMPS. Aí ele continuou vendo aqueles exames todos, etc., terminou tudo e disse, senhor Adail, você foi mesmo premiado, 2 cirurgias. E diga à sua esposa que eu vou fazer a sua cirurgia pelo INAMPS, mas é um INAMPS bem melhorado. Queridos, eu me senti adotado por Deus, por essa igreja que me mandou para lá e que pagou todas as despesas e que orou e jejuou. Isso é adoção em amor. Porque quando nós somos adotados pelo Senhor, nosso coração se abre para adotar também. E foi assim, com esta motivação de sermos adotados tantas vezes, que nós adotamos um filho, a Clara e eu. E, queridos, esse filho é uma das maiores alegrias da nossa vida e da nossa família, porque ele faz parte
integrante da nossa família, como todas as filhas. Adoção é derramar amor no coração do outro. E o que Deus fez conosco foi isso. Ele derramou o seu amor nos nossos corações, enviando-nos Jesus Cristo para ser o nosso Redentor. E Ele, morrendo na cruz, nos redimiu por completo. Mas eu quero dizer que o meu versículo de cabeceira, se vocês quiserem usar também, acho bom. É Salmo 27:10. Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor sempre me acolherá. Amém, queridos? Eu fui acolhido de todas as formas. Nós somos acolhidos por causa do amor de Deus que se derrama nos nossos corações. O apóstolo Paulo, na maior ênfase que dá à obra salvadora de Cristo Jesus, une a redenção com a justificação e a propiciação. Olha que 3 palavras ricas. E não são difíceis de serem entendidas. Redenção, justificação e propiciação. Vamos falar, palavras muito compridas, mas vamos falar juntos? E propiciação. O que é que significa tudo isso? Sobre redenção, nós já falamos. Justificação é um ato judicial de Deus que, pela graça, torna justo o pecador diante do seu trono de justiça. Nós estaríamos perdidos por uma justiça legalista. Mas como nós nos encontramos diante do trono de justiça amorosa de Deus, Ele então nos perdoou, nos salvou. E é isso que diz Paulo em Romanos 5:1, versículo que todos nós sabemos de cor. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das maiores bênçãos de Deus é termos paz do Senhor. É a paz que vem desta justificação. Ah, queridos, a paz do mundo passa. A paz do mundo é ilusória. A paz de uma noite de festa é enfadonha e cansativa. Mas a paz que Jesus Cristo derrama no nosso coração, pela sua morte vicária na cruz do Calvário, justificando-nos diante do Senhor, é uma paz indescritível. O apóstolo Paulo declara na sua carta aos Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus contou uma parábola do publicano e do fariseu. Do fariseu e do publicano. Como é que o fariseu subiu lá para orar diante de Deus? Ó Senhor, eu te dou graças porque eu faço isso, faço aquilo, eu dou dízimo, eu cuido disso, daquilo. Disse tudo o que ele fazia e ainda disse uma coisa: e não sou como esse publicano miserável que está aqui do meu lado. E Jesus disse que o fariseu saiu dali reprovado. Mas o publicano que disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Propiciação. Ele saiu justificado, porque não confiou em si mesmo. Não teve qualquer laivo de ostentação, de orgulho, de vaidade. Ele simplesmente dependeu da graça do Senhor. 1 Coríntios 1:30, Paulo diz: mas vós sois dele,
em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, não se glorie em si mesmo, mas glorie-se no Senhor. Meus irmãos, todas as palavras relacionadas com a nossa salvação na Bíblia têm seu grande valor, porém, nenhuma delas merece maior destaque do que redentor. Redentor. Porque conforme o teólogo Harrison, que faz comentários sobre esse assunto, ele diz que a palavra redentor é ainda mais rica do que salvador. E ele explica por quê. É que a redenção em Cristo Jesus nos faz lembrar que nossa salvação foi comprada por um alto preço. O preço da morte de Cristo na cruz do madeiro. O sacrifício do Senhor Jesus a nosso favor, para nos libertar da condenação do inferno, para nos libertar da condenação do mundo e dos nossos próprios pecados. Enquanto aqui estivermos, nós somos livres para vivermos com o Senhor, na paz do Senhor, e na eternidade vamos viver na glória do Pai Celeste, louvando e bendizendo o seu nome eternamente. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, na conclusão, faz uma pergunta que muita gente tem feito. Por que Cristo morreu, afinal de contas? Na conclusão do seu livro, ele faz essa pergunta e ele mesmo responde que, embora Judas o tivesse entregado aos sacerdotes, os sacerdotes o tivessem entregado a Pilatos, e Pilatos o tivesse entregado aos soldados, o Novo Testamento declara que o Pai o entregou e que Jesus se deu a si mesmo por nós. Amém, queridos? Ele nos substituiu na cruz de maldição e de morte, queridos, para termos vida em abundância. Os pastores gostam de dizer, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Vamos repetir? A sua morte, sua vida. Amém, queridos? Paulo se vale dessa obra expiatória, glorificadora em Cristo Jesus, para doutrinar os filipenses. E nos doutrina a nós também. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Foi na ressurreição que ele foi glorificado, e é por isso que nós o glorificamos. Terminando, queridos, eu queria dizer que nós somos redimidos pela cruz de Cristo, pela morte de Cristo, não para nos gloriarmos a nós mesmos, sentindo-nos melhores do que qualquer pessoa, qualquer pecador, porque nós somos salvos para servir, nós somos salvos para amar, nós somos salvos para, com a autoridade do Espírito Santo, testemunhar do poder e do amor de Cristo Jesus, falando dele a todas as pessoas que passam
pelo nosso caminho, sem perder as oportunidades que Ele coloca diante de nós. Queridos, porque o tempo está próximo. Nós temos de convir que há irmãos que saem da igreja, há irmãos que se afastam do Evangelho, há irmãos que se afastam de uma vida de oração. Não podemos julgar ninguém, mas sabemos que há muitos que se desencaminham pelos caminhos deste mundo. Não leem mais as Escrituras sagradas. Mas há muitos que saem da igreja por alguma rusga com o irmão, por não concordar com o pastor, até por uma posição político-partidária que eu acho a maior bobagem do mundo. Tudo isso passa. E o Senhor é que é Senhor da história. A nossa fidelidade deve ser totalmente ao Senhor. Os homens falham, os homens erram, por melhores que nos pareçam ser. Mas nós temos uma responsabilidade com os desigrejados, conforme estão chamando os sociólogos e os estudiosos da eclesiologia. Os desigrejados. Porque, sabe, queridos, nós somos responsáveis uns pelos outros. Quem é redimido pelo sangue de Jesus tem responsabilidade para com aqueles que se afastam da igreja e que se afastam do Evangelho. Há um hino no nosso inário que diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem que também, sem amor e frios estão. Eles são o nosso alvo. Mas eu quero terminar mesmo com aquela canção Alto Preço. Cantamos muito esta canção de Asaf Borba em muitos congressos de pastores, congressos de irmãos, por várias partes desse país. E por que eu gosto dessa canção Alto Preço, embora não faça parte dos nossos inários tradicionais? Porque ele traz uma mensagem teologicamente correta, biblicamente correta. E para aqueles que não se lembram muito, como eu não estava me lembrando de tudo, a letra é assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos, amém.